Gostaria de trazer uma palavra para as irmãs. Nós estamos vivendo dias em que as pessoas querem que Deus dê a promessa hoje e aconteça amanhã. Muitos nem querem que chegue o amanhã. E muitas vezes nós reclamamos que Deus está esperando, mas esquecemos que é um processo de Deus. E hoje eu gostaria de falar com os irmãos a importância de aprendermos a esperar. Só que o esperar que Deus fala não é simplesmente esperar, é esperar no Senhor. Esperar no Senhor é diferente. E no livro de Mateus tem uma passagem muito conhecida. Nós pregamos nela para muitos temas e muitas pregações, os irmãos já ouviram esse texto, mas eu gostaria de falar dentro deste capítulo 14 de Mateus, que Jesus Cristo estava dando uma lição para os discípulos aqui sobre a importância de esperar. Vamos ler aí uns 11 versículos, a partir do versículo 22, o momento em que Jesus, depois da multiplicação de pães e peixes, depois de ter feito aquele grande milagre, a Bíblia diz que logo a seguir, ou imediatamente depois, Jesus deu ordem aos discípulos para entrarem no barco e que fossem adiante para outra banda, enquanto ele despedia a multidão. Despedida a multidão, o Senhor subiu ao monte para orar à parte, separado. Já estava chegando a tarde. Ele estava só, enquanto o barco em que estavam os discípulos estava no meio do mar, sendo açoitado pelas ondas, porque vinha um vento que era contrário. Mas, na quarta vigília da noite, quando que Jesus Cristo vem? Na quarta vigília da noite, dirigiu-se para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma? E gritaram com medo. Jesus, porém, o que? Logo lhe falou, ou imediatamente, lhes disse: não temais, ou tende bom ânimo, não tenham medo, sou eu. E respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, mande-me ir ter contigo por cima das águas. Jesus então lhe disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, outras traduções vai dizer, olhando para o vento, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E note mais uma vez, prontamente, imediatamente, logo Jesus, estendendo a mão, segurou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, o vento acalmou. Preste atenção, não foi quando Jesus chegou. Quando Pedro já tinha caminhado sobre as águas, depois que Jesus e Pedro voltaram para o barco em que estavam os discípulos, o vento se acalmou e todos então se prostraram adorando-no e dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Muitas vezes, no meio das tempestades que vêm da vida, que não estamos ilesos de passarmos por ela, nós pensamos: Deus se esqueceu de mim, Deus se esqueceu das suas promessas. A Bíblia diz que Deus falou para os discípulos: entrem no barco e vão para o outro lado, que eu vou encontrar vocês lá. Jesus não falou quanto tempo, mas tinha um propósito do porquê Deus estava fazendo aquilo. Agora, muitas vezes nós queremos ver o sobrenatural de Deus na nossa vida, mas para vermos o sobrenatural de Deus, tem o tempo certo, e também tem outra coisa que é preciso fazer: sair do barco para poder caminhar sobre as águas. Muitas pessoas gostam de ver os outros falar que andou sobre as águas. E quando a gente fala andar sobre as águas, é andar sobre aquilo que está nos impedindo, aquilo que está nos atrapalhando de chegar aonde nós precisamos. E muitas vezes nós estamos em obediência. A Bíblia diz que Jesus mandou os discípulos ir e eles foram. Eles estavam em obediência, lutando contra as ondas, pareciam que estavam sozinhos, mas de repente o nosso tempo e o tempo de Deus começam a se alinhar.
E aí a Bíblia diz que Jesus aparece, o quê? Caminhando por quê? Por sobre as águas. Eram as águas e o vento que estavam impedindo. Jesus, ele sempre vem por cima daquilo que nos impede. Jesus, ele está acima de todas as coisas. E o que nós precisamos é fazer como Pedro, sair do barco para ver o sobrenatural. Mas sabe o que é o problema? Muitas vezes nós deixamos a rotina tomar as nossas, impedir de tomarmos novas atitudes. Só quando o culto está naquela atmosfera que Deus pode falar comigo. Só quando está acontecendo isso. E muitas vezes nós achamos que em meio à tempestade, Deus não pode nos dar uma vitória. Que mesmo quando as coisas estão adversas, que nós não estamos vendo nada, enquanto esperamos no Senhor, disse Isaías o quê? Ele renova as nossas forças. Mas tem pessoas que no tempo da espera, começa a murmurar, começa a falar, e aí cai o quê? Cai de volta nas tradições. O que é a tradição? Aquilo que eu sempre fiz, já deu certo, vou fazer de novo, e aí deixamos de fazer coisas novas. O Albert Einstein já disse assim, não tem como ter novo resultado fazendo sempre a mesma coisa. Se você já fez ontem, já fez antes ontem, não deu certo, peça para o Senhor algo novo que você precisa fazer. Como aquela mulher que era famosa na família e com os amigos de fazer o melhor pernil assado. Era o pernil da família, todo mundo queria saber qual o seu segredo, né? E aí um visitante que gostava de cozinhar também, viu que ela cortava as pontas do pernil. E aí foi perguntar para ela, qual que é o seu segredo? Ela disse, eu aprendi com a minha mãe, e a minha mãe sempre corta as pontas do pernil. E ela disse, mas por que isso? Eu não sei, eu sempre vi ela fazendo. Vamos perguntar para ela? Ela vai me dizer o porquê, qual que é o segredo. Foram perguntar para a mãe dela e disse, mãe, por que sempre que você fazia o pernil, você cortava as duas pontas? Ela disse, eu não sei, eu sempre vi a minha mãe fazer. A nossa avó, a minha mãe e a sua avó, ela ainda está viva. Vamos perguntar para ela. Talvez ela vai nos dizer qual o segredo. E aí eles foram perguntar para a senhorinha que já estava idosa. Ela disse, minha filha, minha neta, eu sempre cortava as duas pontas porque a minha forma de assar era muito pequena. Sabe, muitas vezes nós estamos fazendo coisas que os outros fazem porque para eles era o que era necessário. E estão desperdiçando a ponta do pernil aí. Sabe, nós temos que aprender, que a Bíblia diz que foi quando Pedro e Jesus subiram no barco que a tempestade acalmou. Foi depois de ele tomar uma atitude. Mas primeiro a gente aprende aqui que os discípulos tiveram o quê? Que pacientemente suportar a tempestade por um período. Não é fácil desenvolvermos essa atitude, ou digamos, esta virtude. A Bíblia chama de uma virtude de paciência. Desenvolver, porque a Bíblia diz que é a esperança que desenvolve a paciência nas nossas vidas. E hoje em dia, nós vivemos numa sociedade que quer tudo para ontem, como eu comecei falando. E muitas vezes nós estamos como aquela mulher. Como é para mulher, vou trazer algumas historinhas de mulher. Eu gosto de contar a história para os irmãos entenderem, né? A mulher estava dirigindo, na hora do rush, indo para casa às 5:30 da tarde, o trânsito, não tinha como ultrapassar nem para lá e para cá. De repente o carro dela para, do nada. Ela não podia fazer nada, o carro desligou, não ligava de volta. Ela desce do carro, vai lá e abre o capô, como que alguém que entendia de mecânica, para ver se descobriu o problema, né? E ela abre o capô, está olhando, não vê nada. Enquanto que o homem que está atrás, impaciente, apertando na buzina, e a buzina, e buzina, e buzina. De repente ela não aguenta. E ela vai lá atrás e fala com ele, olha, eu não entendo de motor. Aconteceu isso. Agora, se você quiser ir lá no meu carro e ficar olhando, olha, eu vou ficar aqui na sua buzina, buzinando, para ver se vai ajudar você a encontrar o que você precisa. Muitas vezes, nós somos impacientes com tudo que está acontecendo na nossa vida, e nós não entendemos que tem um processo, algumas coisas. Às vezes, Deus nos coloca num trânsito para desenvolver paciência. Tem pessoas que não aguentam esperar sentado na clínica do médico para resolver um problema, que ele já está há semanas. E às vezes tem que esperar 1 hora o médico, aí o médico atrasou, já começa aquele grande problema. Nós não temos paciência
de esperar algo assar. E hoje em dia quase tudo é no micro-ondas. Já estamos vendo muitas doenças e tantas outras coisas desenvolvendo por causa de comida rápida. Só queremos comer fast food, né? Nem queremos mais usar. Os irmãos reclamam porque a carta de São Paulo para cá demora 10 dias. Na época que demorava um ano, quando as pessoas viajavam para longe, hoje em dia você manda um WhatsApp, se a pessoa não responder na hora, nós estamos impacientes, nós não estamos aprendendo a desenvolver essa virtude necessária, e muitas vezes Deus nos coloca para receber uma bênção, e nós não nos preparamos para ela. Tem pessoas que vão na fila do banco para sacar o dinheiro, para pagar as contas, e estão impacientes. O que vai vir pelo correio vai ser algo muito bom para ele, mas ele não aguenta mais esperar. O autor de um livro chamado A Geografia do Tempo, o nome dele Robert Levine, ele diz que deveríamos inventar uma nova medida de tempo, a unidade que ele considera a mais rápida que existe, que hoje as pessoas estão muito sem paciência, e ele chama de o busigundo. O que é o busigundo? É o tempo que demora entre o semáforo abrir e o dedo da pessoa tocar na buzina. É mais rápido que um segundo, ele diz, porque não dá nem tempo de você engatar a marcha, a pessoa atrás já está buzinando, sabe? Não tem paciência, não gosta de esperar. E por isso que muitas pessoas gostam de olhar o livro de Mateus, porque no livro de Mateus, diferente de Lucas, diferente de João, o livro de Mateus mostra Jesus sempre em ação. A palavra que Mateus mais gosta de usar quando ele vai falar para Jesus, quando ele via alguma coisa, era o quê? Imediatamente. Jesus não esperava, mas tinha momento que ele esperava, porque tinha um propósito. Sabe, só nesse texto que eu li para os irmãos, se vocês prestarem atenção, 3 vezes Mateus fala logo, imediatamente, prontamente. No versículo 14, Jesus fez os discípulos imediatamente, ou logo depois da multiplicação dos pães, entrar no barco e ir para o outro lado. Depois, os discípulos estão a noite toda tentando lutar desde a tarde e não conseguem chegar do outro lado. E eles veem alguém caminhando sobre as águas e a Bíblia diz que eles se assustam. Provavelmente, se Jesus não fosse rápido, eles iam começar a pular na água, no meio daquela tempestade. Mas Jesus diz o quê? A Bíblia fala que imediatamente, quando ele viu o desespero dele, ele disse: não tenham medo, sou eu. Coragem. Quando ele diz tenham bom ânimo, ele diz: sejam corajosos, vocês estão com medo de um fantasma? Sabe? Às vezes nós deixamos as situações nos impedir de ver a realidade e começamos a acreditar em coisas imaginárias. Jesus diz que, aqui o texto também diz que depois que Pedro sai do barco, começa a passar por cima daquilo que estava impedindo ele, a Bíblia diz que ele, olhando para o vento, começa a afundar. Clama por Jesus, e Jesus o quê? Imediatamente, nem deixou ele tomar uns golinhos d'água e se debater. Jesus já esticou a mão e ajudou Pedro. Nesta situação, nós vemos Jesus tomando 3 atitudes decisivas. Segundo o autor daquele livro, ele diz que Jesus não gastou nem meio busigundo. Ele já traiu a mão de Pedro, salvou ele. Mas nós também podemos aprender aqui que tem um momento entre a promessa e o cumprimento dela, que nós precisamos aprender, que é quando o tempo do homem se alinha com o tempo de Deus, que não adianta nós querermos forçar Deus. E tem vezes que nós insistimos tanto, e Deus, como um bom pai, permite, para que nós quebramos a cara, para ver que Ele sabia o que era melhor. E muitas vezes, a nossa promessa está ali, pronta para acontecer. Sabe quanto acontece esta passagem? E o livro de Mateus, quero dizer, ele só fala que foi imediatamente após, mas o livro de João diz que foi porque eles não entenderam o milagre da multiplicação, que Jesus mandou eles para passar lá, no mínimo 12 horas no mar. Imagine, Jesus, uma travessia que a parte onde eles estão, dizem alguns historiadores, que é no máximo de 5 a 10 quilômetros. Eles estavam usando o remo, porque o vento era contrário, então eles não estavam usando a vela, mas provavelmente 12 discípulos experientes, remando o barco, não demoraria tanto para eles fazerem esta rota. E Jesus coloca eles ali, porque tinha
algo que Jesus queria ensinar àqueles discípulos que ficaram também a noite toda lutando. O professor diz que este texto mostra que Jesus vem no quê? Na quarta vigília da noite. Os judeus, eles dividiam em 3 vigílias à noite. Os romanos dividiam em 4. Quando a gente estuda esse texto, a gente vai ver que a primeira vigília começava às 6 da tarde, porque 6 da tarde, depois que o sol se punha, começava a noite para o povo judeu. Ia das 6 às 9. Das 9 à meia-noite, a segunda. Da meia-noite às 3, a terceira. Das 3 às 6, a quarta. Jesus mandou eles entrar no barco no fim da tarde, ainda não era noite, então era antes das 6. Jesus despediu a multidão e foi orar. A Bíblia diz que estava findando a tarde. E os discípulos já estavam onde? No meio. Olha, tinha passado daí 1 hora, 2 horas talvez. Estava entrando a noite, eles já estavam no meio. 6 horas da tarde. Jesus olha do monte quando ele vai orar e eles estão no meio do lago. Agora Jesus Cristo vem a eles na quarta vigília, provavelmente entre 3 e 6 da manhã. No mínimo 9 horas depois, eles ainda não tinham saído dali. Eles não conseguiam passar. E o Senhor estava colocando eles à prova. E aí as pessoas olham para essa parte e dizem assim: por que esta longa espera? Jesus estava querendo prová-los, para ver como eles iriam agir depois de receber uma bênção. Sabe, eles acabaram de receber uma grande bênção, a multiplicação de pães, tudo que sobrou ficou para eles. Eles viram Jesus fazer um grande milagre. E Jesus disse: eu quero ver como vai ser a atitude de vocês, depois de vocês me reconhecerem como Deus, como aquele que tem domínio sobre todas as coisas. É claro que se fosse eu e você, nós preferiríamos que Jesus viesse num buzicundo, rapidinho. Começou a tempestade, que Jesus chegasse. E por que Jesus não veio tão rápido? Alguns historiadores acreditam que Mateus, ao contar essa história, ele estava tentando mostrar para nós a razão do porquê Jesus queria que eles entendessem esse espaço de tempo, porque quando eu e você fôssemos ler essa história, ou quando os cristãos, lá no primeiro século, quando Mateus escreveu esse livro, foi mais ou menos por volta do ano 60, anos 50, depois de Cristo, já fazia 40 anos, que Jesus Cristo já tinha ido assunto ao céu, mais ou menos uns próximo disso, 25, 40, a 35, 40 anos, no máximo antes do ano 70, ele escreveu este livro, e eles queriam que eles entendessem que mesmo em meio às perseguições, às lutas da vida, elas vêm, mas da montanha, Jesus está olhando para nós, e quando nós menos esperamos, Ele vem caminhando sobre as águas. As tempestades podem chegar para você, assim como chegam para mim, mas quando nós menos esperamos, Jesus Cristo vem. Pode ser na quarta vigília para alguns, para outros é na segunda, na terceira, dependendo da nossa maneira de esperar. Mas tem uma outra lição que a gente aprende aqui, é um momento em que eles reconhecem que é Jesus. Todos ouviram a voz de Jesus, mas só Pedro teve a coragem de dizer: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo. Mas só que teve um momento de espera. A Bíblia diz que só depois que Jesus Cristo disse o quê? Sim, pode vir, Pedro. A Bíblia diz que Pedro sai e pisa nas águas. Muitas vezes, nós não esperamos o tempo de Deus, o sinal verde. Nós oramos e amanhã já estamos começando a fazer as coisas da nossa maneira. Sabe, eu fico pensando, os irmãos acham que Pedro perguntou para Jesus: pode ir? E logo ele pulou e já saiu pulando na água de qualquer maneira? Não. Ele nunca tinha andado sobre as águas. Primeira vez que ele vê uma pessoa andando sobre as águas. Ele era um pescador, ele sabia que um homem não anda sobre as águas só no barco. Provavelmente ele saiu com todo o cuidado, ele estava com medo, botou o pé, ter certeza que ele não ia afundar, coloca o outro pé, com muito cuidado ele começa a caminhar. Mas de repente ele olha para o vento, como uma criança. A criança, quando começa a caminhar, você segura na mão, de vez em quando você vai largando para ir até o sofá, é de pouquinho, porque está passando por um processo de se firmar. Aprender a caminhar é um processo do quê? De paciência.
desenvolver paciência. E a Bíblia diz que a nossa caminhada cristã, ela é igual uma caminhada de uma pessoa que nasce, vai crescendo até se tornar maduro. Tem pessoas que já estão 20 anos na igreja, mas ainda está criancinha, não aprendeu a desenvolver e a esperar em Deus, como aquelas crianças que às vezes saem sozinho, cai, quebra, se machuca. Somente depois que Pedro ouviu Deus dizendo, pode vir, que ele foi, e só depois que Pedro foi e voltou, que os outros receberam o que eles tanto queriam, que era o quê? Que o vento parasse, porque eles queriam chegar do outro lado. E a Bíblia diz que, entrando ele no barco, novamente, Mateus e Marcos vão usar a mesma palavra, e logo chegaram no outro lado. Eles passaram 9 horas lutando contra o vento, mas quando Jesus Cristo entra no barco, logo chegaram no outro lado. A outra passagem, que também conta que eles tiveram uma tempestade, a Bíblia diz que eles estavam dormindo no barco. Eles lutaram a noite toda, até que eles chamaram por Jesus. E quando chamaram Jesus, ele acalmou a tempestade e o quê? Imediatamente chegaram no outro lado. Se Jesus tivesse acalmado essa tempestade, imediatamente, assim como ele acalmou o temor deles, será que não tinha feito a caminhada de Pedro mais fácil? Jesus já tivesse acalmado o vento, Pedro tinha caminhado mais fácil, mas Jesus, ele entende o que nós não entendemos, que muitas vezes é no meio dessas dificuldades que nós começamos a andar com mais cautela, que nós começamos a nos comportar. Considere comigo o que aconteceu com Pedro e os discípulos e o que acontece conosco. Nós ouvimos a promessa de Deus e muitas vezes nós já saímos como um doido, correndo, sabe? Digamos que você decidiu sair do barco, você reconhece que é Jesus, Ele deu uma palavra para você. Eu não sei qual é a palavra para você: abrir um negócio, voltar a estudar. Eu não sei o que é o barco que o Senhor quer que você saia, dessa tradição que você está agarrado. Você decidiu sair do barco, você deixou o seu conforto, começou esse novo trabalho, começou isso que você quer, voltar a estudar, mesmo todo mundo falando que não era para você fazer, mas você decidiu confiar em Deus, você saiu do barco. Então o que vai acontecer agora? Para algumas pessoas, eles receberão a confirmação da decisão, todos os riscos vão valer a pena, a vida espiritual vai melhorar, a vida familiar, ele vai gerar mais fé na vida dele, tudo vai acontecer bem, mas nem sempre é assim que acontece. E sabe o que nós fizemos? Nós fazemos da exceção uma regra. Nem sempre as coisas acontecem rapidamente, porque tem um processo que Deus faz na nossa vida, e por boas razões, Deus sempre se move no ritmo dele, e o tempo de Deus não é o nosso tempo. Por quê? Porque Ele sabe que se Ele der aquilo que nós tanto queremos neste momento, talvez nós vamos desperdiçar algo mais que Ele tem para nós. Nós não estamos prontos para receber aquela bênção, não estamos prontos para andar naquele patamar. Por quê? Porque Deus usa as mais variadas formas para desenvolver em nós o processo da esperança, o processo da paciência. E o apóstolo Paulo, ele vai dizer que esta é uma virtude que demora um tempo para desenvolver, mas que é a paciência que vai gerar em nós muitas outras coisas abençoadas. Para alguns é autoestrada, todo dia Deus coloca ele num momento, parece, como é que pode, é só eu sair do trabalho que começa o trânsito. Talvez Deus esteja trabalhando na sua vida. Outras pessoas é o consultório do médico, e é algo que muitas vezes parece trivial, e nós não entendemos que é Deus cuidando, moldando as nossas vidas, para nós aprendermos, quando a promessa dele não chegar, nós sabemos passar pelo tempo. A Bíblia diz, no capítulo 11 do livro de Hebreus, o capítulo das promessas, daqueles que receberam a palavra de Deus, e pela fé é o quê? Creram na palavra de Deus. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eles creram na palavra e começaram a andar. A Bíblia diz que Abraão saiu sem saber a direção, e a Bíblia diz que alguns, crendo, não receberam a promessa, mas nem por isso voltaram para trás, e saíram vitoriosos.
A Bíblia diz que eles continuaram. Este momento de espera não é fácil, mas é um momento de espera que nos impede de talvez entrarmos num processo que vai levar o resto da vida para nos ajudar a voltar ao normal. O que o senhor está falando? Como aquele solteiro, aquela solteira, que está esperando para casar, estou esperando Deus me mostrar a pessoa, estou esperando. Aí eu acho que Deus está demorando demais. Aí casa com a pessoa errada. E depois sofre uma vida toda, porque não soube esperar mais um pouquinho. Um casal que está desejando ter filhos, quer começar uma família e não conseguem engravidar, e muitas vezes eles entram no processo de adoção, que é uma bênção para quem pode e tem uma emoção forte para passar por este processo que não é fácil. É uma bênção na vida de outras pessoas, mas se você não estiver preparado, pode ser algo muito difícil na vida de uma pessoa. Por quê? Porque não aguentou esperar. E no próximo ano, a mulher engravida e Deus dá ali uns gêmeos, 2, 3 filhos, ele diz, meu Deus, foi tão difícil. Mas ele também não entendeu que muitas vezes Deus está usando este momento para gerar nele algo que vai prepará-lo para algo mais à frente. Como nós vemos às vezes uma pessoa que vem na igreja e ele está esperando um trabalho, ele quer ter um trabalho significativo, mas está difícil porque eu estou desempregado há alguns meses, e eu estou esperando, e as coisas não acontecem, eu estou esperando o momento, quando o dia que eu vou acordar, e não vou estar mais nessa depressão, nessa falta, nessa ansiedade, eu quero acordar na manhã e voltar a sorrir, e a pessoa está esperando, como aquela criança que espera um dia que ele vai ser tratado diferente. Quantas crianças não esperam o dia que ele vai ser o primeiro a ser escolhido para jogar no time de futebol, porque ele é desajeitado, e eles escolhem todo mundo, e ele é o último, ele fica esperando, quando que vai mudar? Quando que as coisas vão acontecer? Todos nós, em algum momento ou outro da nossa vida, nós precisamos aprender a esperar. E hoje em dia, nós estamos deixando de ensinar uma grande lição para os nossos filhos. Quando eles pedem alguma coisa, para nós não vermos eles passando pelo processo de espera, a gente vai lá e compra e dá. Sabe, um psicólogo disse que muitas crianças hoje em dia não estão nem aprendendo a valorizar os brinquedos que você dá e eles jogam fora, e daqui a pouco estão brincando com a caixa do brinquedo, não está mais brincando com o brinquedo, porque a gente não aprendeu a desenvolver neles o tempo de espera. Meu filho, eu estou querendo comer um bolo tal, vai ali na padaria e compra. Antigamente o que era? A mãe colocava ele em cima da mesa, vamos me ajudar a fazer, e a criança fazia, agora já pode comer, não, agora tem que esperar colocar no forno. Ele tem que assar, e quando a criança comia aquilo, ele comia com muita vontade, sabe? Como a espera de alguém que sonha o dia em que os filhos dele não vão ser tratados por causa da cor da sua pele, mas pelo que eles são, daquilo que ele espera, sabe? Ou ainda a espera de alguém que está na idade avançada, enfermo, doente, se sente abandonado, espera o filho vir visitá-lo que nunca vem, e agora só está esperando o momento da morte chegar. Tudo isso é um processo que, se nós não formos preparados ao longo da vida, nós vamos ter mais dificuldade. Disse um certo autor, quando ele escreve um livro, A Arte de Perdoar, ele disse assim, esperar é um processo muito importante. Precisamos aprender a esperar o nosso destino como criaturas, porque por si só não podemos trazer à tona aquilo que esperamos. Somente Deus pode trazer à tona. Lembra o escritor dos Hebreus diz? É impossível agradarmos a Deus se não tivermos fé de que Ele vai fazer aquilo que esperamos. Mas Ele diz, venham a mim, crendo que eu sou galardoador daqueles que me buscam. Você tem que ter esperança, porque o seu momento vai chegar. Por quê? Você espera o acender de uma chama, mas você não pode acender a chama, quem acende é Deus. Você precisa aprender a esperar, porque você não consegue escrever o final da sua história, mas a Bíblia diz que Ele já sabe o final da sua história, e se você esperar por Ele, Ele pode fazer aquele ainda não, que nós ouvimos direto, ainda não, não é o momento, que para nós parece uma eternidade, se tornar uma realidade. Sabe por quê? Esperar é a parte mais difícil da esperança. Esperança é algo bom, a gente tem a esperança de ter algo melhor, mas dentro da esperança tem a palavra esperar.
sabe? E o escritor de Provérbios, sábio Salomão, no capítulo 12, quero dizer capítulo 13, versículo 12, ele disse assim, ó: a esperança que se atrasa faz o coração ficar doente. Eu esperava tanto me casar com 24, agora os números se inverteram, eu estou com 42, não me casei ainda. Meu Deus, eu esperava isso, eu esperava aquilo. E quando se atrasa, não é que se atrasaram, não é que não aconteceu do jeito que eu quero, eu começo a ficar doente. Mas o resto do versículo vai dizer: mas quando acontece aquilo que Deus tem para você, é como a árvore da vida. Ela te dá vida, te revigora, te renova. Quando você espera em Deus. Esperar talvez seja a coisa mais difícil que nós temos que fazer. Por quê? Porque nós cremos num Deus que é poderoso para fazer de tudo. Nós cremos num Deus que é conhecedor de todas as coisas, mas é um Deus que sempre manda o seu povo esperar. Por quê? Porque Ele quer desenvolver em nós algumas virtudes muito importantes. Por isso Ele olha para nós e diz: esperai com paciência no Senhor. Espere no Senhor e guarde os seus mandamentos, porque no meu tempo eu vou exaltar vocês. Não no seu tempo, mas no tempo certo. Deus chega a Abraão e Ele fala assim: Abraão, eu sei que você já tem 75 anos, ainda não tem filhos, a sua mulher é estéril, mas eu vou fazer de você um pai de uma grande nação. Surgiu a esperança no coração de Abraão. Sabe quantos anos ele teve que esperar? 24 anos. Quando ele tinha 99 anos, a Bíblia diz que ele creu e ele esperou e recebeu o seu filho, que a esposa deu o nome de Isaac, que quer dizer sorriso. Alegria chegou na minha vida. Deus disse aos israelitas: eu tenho para vocês uma terra que mana leite e mel. Eu vou levar vocês para lá, vocês vão tomar conta de toda esta região. Mas vocês precisam esperar um pouco no Egito. Tem um processo para crescimento, sabe? A Bíblia diz que Deus disse a Moisés: você vai liderar o povo de Israel, os descendentes que eu prometi a Jacó, que chegariam na terra prometida. Mas primeiro você vai ter que esperar 40 anos no deserto, porque eu preciso mudar o seu caráter. Esse caráter agitado, que já quer fazer tudo com as suas mãos, acabando de assassinar uma pessoa, não vai ser da maneira que eu quero que você lidere o meu povo. Na Bíblia, esperar está associado com fé. Porque a Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. O problema é que nós queremos ouvir todas as pessoas e deixamos Deus por último. Tem momentos que a Bíblia até usa fé e esperança alternada. Olha só o que diz Hebreus capítulo 11, versículo 1, versículo da fé. A fé nos mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção, mesmo aquilo que nós não vemos, vai acontecer. A fé e a esperança, elas andam juntos. A grande promessa de Deus para o povo de Israel é: um dia vocês vão ver o meu Messias andando no meio de vocês, e as coisas que estão erradas vão começar a se encaixar. Mas a Bíblia diz que Israel cansou de esperar. Eles esperaram, eles desobedeceram ao Senhor, e quando o Messias veio, só reconheceu ele quem ainda tinha essa esperança viva. A Bíblia diz que no dia em que Jesus nasceu, poucos dias depois que passou a purificação de Maria, Jesus vai ser apresentado no templo. E lá a Bíblia vai fazer menção de dois personagens, Simeão e Ana. A Bíblia diz que eles já eram de idade avançada, mas a esperança deles era o quê? Ver o dia que o Messias chegaria. E a Bíblia vai dizer que Simeão era um homem idoso, mas era justo, devoto a Deus. E o texto vai dizer assim: e esperava a consolação de Israel. Ele vê o menino. A Bíblia diz que o Espírito Santo direciona ele lá. Quando ele vê o menino nas mãos de Maria, a Bíblia diz que ele diz: Pai, pode me levar em paz, porque eu já vi a salvação. Mas isso não significou que a espera acabou. Por quê? O menino precisou crescer.
O menino precisou desenvolver o seu ministério. O menino foi crucificado, ressuscitou ao terceiro dia, deu instruções aos seus discípulos, estava pronto para voltar ao céu. E os discípulos perguntaram: quando é que o Senhor vai restaurar o reino? Vai ser agora? E Jesus olha para eles e diz: a espera ainda não acabou. Ficar em Jerusalém mais um pouquinho, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. A Bíblia diz que passou 10 dias, o Espírito Santo vem, mas isso não quer dizer que a espera acabou. Sabe, meus irmãos, nós esperamos por coisas poucas, e Deus diz: espera mais um pouquinho, porque eu tenho para você nada do que o olho viu, do que o ouvido ouviu, pode se comparar, porque aquilo que eu tenho para você é eterno, é para você. O apóstolo Paulo, mais tarde, ele vai dizer assim: olha, nós mesmos que temos sido os primeiros frutos do Espírito, gememos no nosso interior, esperando ansiosamente o momento da nossa adoção como filhos, o momento em que teremos o nosso corpo transformado, pois nessa esperança é que nós fomos salvos. A nossa esperança tem que ser por algo muito maior. Tem pessoas trocando a sua esperança por um carro novo, por uma casa nova. A esperança do crente é o momento em que nós não vamos mais sofrer por causa de uma doença, por causa de uma alergia, por causa de uma dificuldade. É o momento que nós vamos estar com Ele. O apóstolo Paulo diz: porque a esperança que se vê não é esperança. Quem espera aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, devemos aguardá-lo com paciência, porque no momento certo há de chegar. E o apóstolo Paulo diz: e nada, nem mesmo as tribulações que passamos agora, pode se comparar com o que está preparado para aqueles que esperam ao Senhor. Meus irmãos, ultimamente pouco se fala do céu, pouco se fala do momento que nós vamos estar com Deus. Há também o momento em que Deus voltará na pessoa de Jesus e nós vamos reinar eternamente na terra. Nós estamos esperando o dia que o nosso governo seja melhor, o prefeito seja melhor, e esquecemos que a nossa esperança tem que ser até o dia que Ele volte, até o dia que Ele venha restaurar. Está difícil de esperar? A Bíblia fala 43 vezes no Antigo Testamento que precisamos entender que o nosso chamado é a esperar o momento de Deus, não fazer as coisas da nossa vida. E aí a Bíblia diz que Ele sabe o que é melhor, Ele sabe o que nós precisamos. Até mesmo as últimas palavras da Bíblia vai dizer assim: aquele que testifica essas coisas diz: com certeza eu vou voltar outra vez, venho em breve. A noiva e o Espírito dizem: vem. Eu venho sem demora. Bem-aventurado aqueles que me esperam, aqueles que estão esperando, porque aqueles que me esperam ouvirão eu dizendo: vinde, benditos de meu Pai, entrai para aquilo que está preparado. Mas a Bíblia diz que por causa de nós nos envolvermos em tantas coisas, o nosso amor vai nos esfriando e podemos ser pegos desapercebidos como as 5 virgens que não eram prudentes, e esquecermos de estarmos com as nossas lamparinas cheias do Espírito, cheia do óleo de Deus, para termos como andar esta última milha, este último momento. Pode não parecer, meus irmãos, mas à luz da eternidade, este tempo é apenas um logo, um até ali. Por isso que o nosso pastor Edivaldo gosta de terminar todos os cultos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Senhor, vem, nós estamos te esperando. Por quê? Porque Deus nos faz esperar, porque Ele quer desenvolver algo melhor em nós do que aquilo que nós esperávamos. E muitas vezes nós estamos como aquela pessoa: Senhor, por que o Senhor não traz alívio agora? Ajuda, eu quero respostas. Senhor, me dá resposta. Senhor, eu não quero saber o que está acontecendo, mas para que o Senhor está fazendo isso na minha vida? Pastor Ben Patterson, ele disse assim: o que Deus faz enquanto nós esperamos o que tanto queríamos é tão importante quanto o que nós estamos esperando. Muitas vezes
Deus quer nos desenvolver enquanto chegamos naquele momento, para nos levar a algo mais. E nós estamos tão focados naquilo, e nós não entendemos que muitas vezes aquilo que nós queremos não vai satisfazer a nossa vontade, o nosso desejo. Tem pessoa que quer uma casa de 3 quartos. Quando ele consegue aquela casa, em alguns meses ele diz: não era tudo que eu queria, porque coisas terrenas não enchem o nosso coração. Eu quero um carro, eu quero isso, eu quero aquilo, mas nada disso satisfaz. Por quê? Muitas vezes o Senhor está mais preocupado naquilo que Ele quer fazer no período que nós chegamos lá, do que o lá. Porque quando nós chegarmos lá, Ele vai dizer: agora você vai para lá, daqui a pouco você vai para lá. Porque se Ele nos mandar direto aonde Ele quer, talvez nós não vamos conseguir nos manter naquele lugar. Por isso que precisamos aprender a esperar no Senhor. Deus disse para Elias: vai para o Querite, porque lá eu vou te sustentar. Ele chegou lá, a água acabou. Deus disse: vai para a casa da viúva. Ele vai para a casa da viúva. Quando ele chega lá, o Senhor usa a vida dele para sustentar a viúva. De lá, ele vai mandando para outro lugar. Se ele não passasse por esses processos, ele talvez não aprenderia a confiar em Deus. No Querite, ele ficou tendo sustento de Deus por alguns dias, talvez semanas, enquanto a água não parasse. Mas na casa da viúva, ele aprendeu a esperar em Deus por 3 anos. É num processo pequeno, sabe? E a gente precisa entender que o quê? O azeite da viúva não encheu a vasilha dela. A farinha não multiplicou. Não pense que a farinha ficou cheia e ela ficou cheia de fé. Não, a Bíblia diz que não parava do quê? De jorrar. Não parava de ter. A Bíblia não diz que o azeite multiplicou, não, sempre não faltava. Enquanto Elias estava lá, o Senhor tinha sempre um pouco mais. Ela derramava e nunca acabava, derramava e não acabava. Deus estava ensinando Elias lá no Querite a depender de Deus. E muitos pregadores, o pastor Marcos já pregou aqui sobre isso, que o Querite é o lugar que Deus está nos colocando na forma dele, que a palavra Querite quer dizer cortar, colocar na forma, do tamanho de Deus. Muitas vezes Deus está no processo de espera, nos preparando para tarde quer nos colocar, sabe? A sua forma pode ser maior do que a da sua mãe, e se você estiver cortando o seu pernil, você pode estar desperdiçando muitas coisas. A gente precisa aprender a esperar em Deus. Foi quando Abraão esperou em Deus, quando tinha 75 anos. O nome Abraão quer dizer pai exaltado. Quando ele aprendeu a esperar em Deus, 24 anos, Deus transformou ele em Abraão, que quer dizer pai de muitas nações, o amigo de Deus, o pai da fé. Enquanto Moisés esperava no deserto, cuidando das ovelhas de Jetro, um assassino fugitivo que não tinha paciência, o homem se levantou contra ele, ele matou aquele homem. Deus transformou ele num homem que Jesus Cristo vai chamar de o homem mais manso da terra. Enquanto Davi esperava o momento de ser rei, mesmo sendo ungido por Samuel, Deus estava transformando ele de um pastor de ovelhas na posição de rei. Nós precisamos aprender a esperar o nosso tempo. Meus irmãos, eu encerro dizendo: o tempo entre a promessa e o cumprimento dela é muito importante. Precisamos esperar no Senhor, porque aquele que começou a boa obra, a Bíblia diz que é o mesmo que vai completá-la. Tem um processo, e você não pode comparar o que Deus tem para nos dar com a dificuldade que você está passando, porque o apóstolo Paulo diz que é muito maior, além daquilo que podemos pensar ou pedir, o que Ele tem para nossas vidas. Por isso, passe pela prova sem murmurar. Chega de reclamar. Como diz aquele hino, só mais um pouquinho, e que há de vir, virá, e não tardará. Mas nós não entendemos o tardar. Eu encerro falando deste versículo de Abacuque. Olha só, tem gente que diz: Deus não tarda. A Bíblia diz que Deus tarda. Sabe, nós não entendemos o tardar de Deus. Deus não se atrasa. Como que é isso, pastor? Tardar, como que Ele tarda e não se atrasa? Não, Ele tem um tempo certo, um processo para chegar lá. E muitas vezes nós fazemos Deus tardar.
mas é no tempo dele vai se cumprir. Olha o que Abacuque diz no capítulo 2, versículo 3, depois que ele recebeu a promessa de Deus, que foi uma visão de que algo aconteceria. Eu vou parafrasear para vocês: porque a tua promessa tem um tempo determinado, e tudo há de se cumprir. A tua visão, ela vai se cumprir no tempo determinado. Pode até parecer que está demorando, mas espere com paciência. Olha como ele termina: pois certamente acontecerá. No original, essa última palavra não é tardará, não atrasará. Vai ser no momento certo. Quando você espera em Deus, no momento certo, os seus pés são firmados. E aí a Bíblia diz: aquele que corria, se fadigava, começa a caminhar e não se cansar, voar com asas como de águia. O que é voar? É passar por cima das dificuldades e ver lá na frente que Deus tem algo melhor para você. Então, precisamos aprender a esperar no Senhor, porque quando nós esperamos nele, ele renova as nossas forças e nos coloca na forma certa para experimentarmos tudo o que Deus tem para as nossas vidas. Que Deus abençoe a vida de vocês, e chega de viver no tradicional, chega de fazer o que todo mundo faz porque eu vi fazer. Tem muita gente aí desperdiçando um pedaço do pernil. Que Deus abençoe a vida das irmãs.